Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje nós vamos tratar sobre o tema apneia do sono. Recebo hoje Vanessa Thomas, fisioterapeuta, e o Dr. Roberto Wagner, neurocirurgião e neurologista. Boa noite, sejam bem-vindos. O Dr. Roberto, eu já conheço de longa data, posso até me considerar um amigo, tá? E obviamente que é uma pessoa muito conhecida aqui na nossa região toda, que está o Rio Grande do Sul. E neurocirurgião, ou seja, abre cabeças, vai lá mexer no cérebro das pessoas, doutor. Que profissão fantástica. O senhor faz isso já há um bom tempo. 40 anos. Abrindo a cabeça das pessoas. O nosso hospital, doutor, está com equipamento, está a um nível... Classe A. Classe A. Que bom ouvir isso. Ou seja, aqui tem condições de... Qualquer procedimento em neurocirurgia, o hospital tem condições de fornecer. Nós podemos tratar, cuidar de todas as moléstias que envolvam um enfoque neurocirúrgico. O hospital está nesse aspecto, hoje em dia, realmente a gente pode se orgulhar, Lajeado pode se orgulhar da neurocirurgia que tem. Puxa, doutor, que bom ouvir isso. O senhor sabe que nós, lajadense e eu em especial, eu tenho uma grande admiração, orgulho do nosso hospital. Por isso que a gente fica atento com tudo que ocorre lá, tanto que, eu estou confidenciando aqui, a minha opção do plano Unimed é regional, por acreditar na equipe médica do nosso vale, no nosso hospital e na qualificação dos profissionais que aqui nos atendem. Então, é uma homenagem que estou fazendo na sua pessoa a todos os seus colegas, que nos deixam muito tranquilo, eu, minha família, todos nós, afinal, estamos, em algum momento da vida, nas mãos de profissionais do nível de vocês. Que bom, feita essa introdução, e eu sou um curioso nato, eu fico imaginando a dificuldade de fazer uma cirurgia num cérebro, que eu, como leigo, imagino que qualquer cortezinho lá, alguma coisa, desliga lá um neurônio, né? Não é isso? É uma responsabilidade terrível. Mas tudo é treinamento, são códigos que a gente... são mapas que a gente segue, existem corredores para chegar onde a gente quer no cérebro. Que loucura. Mas isso depende de muito estudo, muita persistência, né? E muita consciência, né? E a infraestrutura que lhe é fornecida. Doutor, só antes de a gente entrar no nosso tema da apneia, que tipo de intervenção no cérebro o senhor considera mais delicada e difícil? Olha, o que é mais delicado são abordagens de determinados tumores que se localizam em pontos praticamente inacessíveis, né? Isso é que é o mais delicado. O resto, hoje em dia, já está bem codificado, já temos normas e rotas para seguirmos. Então, são coisas realmente difíceis, mas muito mais pela localização do que pela própria patologia. Ou seja, não é tão difícil pela patologia, mas é pela localização da patologia. Doutor, agora eu vou fazer uma pequena brincadeira, mas que é uma curiosidade. Os poetas diziam assim, eu vou entregar o meu coração a ela, o meu coração pertence a ti, ou seja, o meu sentimento, tudo estaria no meu coração. A gente viu que quando a medicina evoluiu e trocou o coração, não foram os sentimentos, não foi o amor, não foi a memória, está tudo no cérebro. Está tudo no cérebro. Um dia, doutor, a medicina pode evoluir ao ponto de poder fazer um transplante de cérebro? Olha, poderá fazer de partes do cérebro, mas um cérebro inteiro nunca pode ser trocado, porque não tem como.
anatomicamente e fisiologicamente impossível você pegar um cérebro e colocar noutra pessoa. Não existe essa possibilidade. Não tem tecnologia para isso. Não existe, e essa tecnologia nunca vai ocorrer, porque é desnecessária. Ela não... o homem não vai necessitar de utilizar um outro cérebro para si mesmo, porque ele vai perder o principal que ele tem, que é a consciência de si mesmo, né? Então... Por isso, doutor, que eu tô viajando, ok? Tô viajando aqui, filosofando. Tá dentro, que depois a gente volta para o nosso tema apneia. Mas eu fico imaginando, se fosse possível fazer o transplante de cérebro e transplantar o meu cérebro para um jovem de 18 anos, com a minha memória, com o meu conhecimento, com a minha inteligência, com meus sentimentos, seria uma forma de uma vida eterna. Porque eu ia fazer claro, evitar acidentes, evitar... Mas aí nós temos que diferenciar o que é mente e o que é cérebro. Mas o cérebro não guarda a nossa... Não necessariamente, Opa. né? Opa. Às vezes ela está separada, a mente às vezes se separa do cérebro, Opa. né? Mas isso é no campo da religiosidade ou no campo científico? Não, eu acho que nem no campo da religiosidade. A mente é a consciência, é a capacidade do ser humano se reconhecer a si próprio. Isso é a mente. A mente é aquela sucessão de sentimentos, de experiências, de formas, de traumas. Enfim, ela é uma reunião de todos os conhecimentos que aquele cérebro viveu. Mas não é necessariamente a vivência do cérebro, né? Ele é a vivência do eu. Então, isso é uma coisa que tu nunca vai conseguir transplantar, não tem como passar de um para o outro. Ou seja, nosso cérebro não é um Harvard, não é um Winchester, não é um Harvard. Ele simplesmente, vamos dizer assim, ele é um bom cavalinho que nos leva aonde a mente quer. A mente é a reunião de tudo isso, tudo que tem de bom e de ruim na vivência daquele cérebro. Aquele cérebro tem uma mente dedicada a ele, pode chamar de alma, pode chamar do que tu quiser, mas existe alguma coisa acima do próprio funcionamento do cérebro. Né? O senhor vai me fazer pensar outras... Agora eu vou dar uma viajada, mas não é nesse programa. Não é nesse programa. Nós vamos tomar um vinho uma hora e vamos tomar um vinho. Tá bem. O tema do programa de hoje é a apneia do sono e vamos entrar nele. Obviamente que, primeiramente, o que é a apneia do sono? O que ocorre? Enfim, como poderíamos descrever? Bom, fica à vontade. A apneia do sono é um mecanismo de interrupção da respiração, uma parada da respiração, por um distúrbio, por uma consequência de alguns outros fatores que fazem com que o cérebro, de repente, cesse a respiração durante o sono. O cessar da respiração durante o sono é chamado apneia do sono. Quando isso acontece, o cérebro emite uma série de alertas e, principalmente, traz a pessoa que está nessa situação para a superfície, ou seja, o sono deixa de ser profundo para ser superficial. E, nesse momento, a pessoa, embora ela não saiba e não tenha consciência, ela acorda, de alguma forma, para conseguir novamente recuperar. É um mecanismo de defesa. Perfeito. O cérebro cria, ou digamos, não é nem o inconsciente que cria uma situação para acordar, despertar a pessoa. Eu acho que isso é um mecanismo assim, ó, os cérebros, na verdade, são 3 cérebros. Nós temos a soma, tá? Durante a evolução do homem, a soma de um cérebro de um réptil
depois se sobrepôs a ele um vertebrado inferior e, finalmente, um mamífero, que é um vertebrado superior. Quando esse cérebro de réptil, o que ele faz? O cérebro de réptil é o sistema nervoso simpático e parasimpático, neurovegetativo. Então, ele funciona sem a nossa consciência. Ele está lá fazendo o coração bater, o pulmão abrir e fechar, o intestino funcionar, e nós não temos conhecimento e não podemos interferir nesse processo. Ele está ocorrendo à nossa revelia. Acima dele existe um outro cérebro, que é o cérebro que existe para nos manter vivos. Então, são as emoções, a ira, a raiva, a fome, a sede, a própria respiração, entende? Isto é uma outra instância de comando. E, por fim, a consciência de um mamífero que nós somos. Então, a soma da atividade desse cérebro inferior com o outro é que faz com que nós consigamos estabelecer duas formas de funcionamento do cérebro. O cérebro da vigília e o cérebro do sono. Então, o que é o sono? O sono é um estado de aprofundamento da consciência em que nós nos preparamos para permitir que o nosso corpo, a nossa fisiologia, esteja preparada para a vigília. Então, esse é o princípio. São dois fenômenos bioquímicos diferentes, que um começa a se sobrepor ao outro num determinado momento do dia. Isto é regido pelo Sol. É mesmo? A partir do momento em que começa a escurecer, começa a aumentar a melatonina e uma série de outros hormônios e substâncias químicas que vão produzir finalmente o sono. Isso não ocorre de um momento para outro, isso tem uma sequência. Interessantíssimo, doutor. Eu nunca tinha escutado dessa forma a explicação, que a gente tem três... E fisicamente se identifica essas três? De alguma forma, sim, né? Mas, na verdade, se tu olha, tu não identifica nada. Mas a gente sabe pelas respostas, é tudo por estímulo e resposta. Então, quando você está num período de sono, esse período de sono tem que ser contínuo. Se você não consegue, durante esse período de sono, ter um sono contínuo, um sono estável, um sono sem interrupções, você não consegue ter um sono satisfatório. Então, você não se prepara para o dia, para a vigília. Interessantíssimo. E aí é aí que entra a questão da apneia, E a apneia, o que é? A apneia é um conjunto de sintomas em que o paciente começa progressivamente a mudar a bioquímica do seu sangue. E, nesse momento, tudo é por informação bioquímica, tudo é por técnica de sensores sensíveis a determinados gases que estão circulando no nosso sangue. Então, quando aumenta o CO2, o cérebro dá um alarme e faz com que você se acorde. Ok. Bem, veja que passou muito rápido o nosso primeiro bloco e nós obviamente, vamos aprofundar o tema nos próximos blocos. O programa Entre Linhas vai ao intervalo e retorna em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu segundo bloco. Estamos tratando sobre o tema apneia do sono. Contamos com a presença de Vanessa Thomas, fisioterapeuta, e Dr. Roberto Wagner, neurologista, neurocirurgião. Bem, no bloco anterior a gente deu uma filosofada aqui, interessantíssima, que seguiu no intervalo. Infelizmente o público não pôde acompanhar, mas muito interessantíssimo que a gente conversou. Mas nós temos que falar sobre o nosso tema de hoje, a apneia do sono.
E quais seriam os sintomas, o que provoca a apneia? Tá bom. Uma das coisas principais que o paciente vem relatar, normalmente é a queixa da família, né? Que é o ronco, né? E aí essas paradas respiratórias durante a noite, que o Dr. Wagner também falou. Então, o ronco já é um estreitamento dessa região da via aérea superior. Não quer dizer que toda pessoa que ronca tenha apneia, mas toda pessoa que tem apneia, ela ronca, tá? Então, o que acontece? Ele está respirando, acontece essa oclusão, esse fechamento, não tem mais a respiração e daqui a pouco volta um ronco muito estridente, tá? Então, isso normalmente e vai se seguindo sucessivamente durante a noite. A gente tem a caracterização de que uma apneia, para ser realmente classificada como apneia, ela precisa durar 10 segundos ou mais e acontecer de 5 ou mais vezes, né? Um mínimo de 5 vezes por hora. Tá? Aí a gente caracteriza. E aí depois nós temos diversas outras coisas que estão caracterizadas junto. Mas o paciente que tem apneia, normalmente ele tem muita sonolência durante o dia, é uma das principais reclamações do paciente, né? Então é o ronco que a família reclama, a sonolência excessiva, levantar muitas vezes, precisa de uma micção muito frequente, né? Precisa usar o banheiro diversas vezes durante a noite. E aí, às vezes, tem outros sintomas associados, pressão alta, diabetes, que é por uma disfunção já do organismo que não está conseguindo dormir, que não está conseguindo descansar, né? E que sempre está em estado de alerta. E como toda máquina precisa descansar também, né? No caso da necessidade de ir ao banheiro, micção, você falou? Isso. Há essa necessidade porque não há um sono profundo, porque o sono profundo, imagino que faz com que o corpo relaxe. Isso. E diminua a sua função, né? Os batimentos cardíacos diminuem, a gente diminui a filtração dos rins e por isso que normalmente, se você for conversar com as pessoas, às vezes levanta uma vez por noite para ir ao banheiro. O paciente que tem apneia, ele normalmente levanta mais vezes, ele tem essa necessidade maior. Por quê? Porque os rins continuam a filtrar, continuam funcionando. Porque há uma confusão, pode dar uma confusão com o diabetes, né? Isso. Porque me parece que... É assim, ó. A apneia do sono, ela é, hoje em dia, considerada uma das características da pessoa que vai ou que poderá sofrer um infarto agudo no miocárdio, um acidente vascular cerebral ou uma morte súbita. Então, há 5, 6 vezes mais probabilidade de alguém que tem apneia do sono sofrer essas intercorrências, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, morte súbita, do que a pessoa que não sofre de apneia. Tá? Quem sofre de apneia passa a ter 5 a 6 vezes mais chance de socorrer. Isso já foi estudado em universos bastante extensos, entende? Com uma quantidade grande de pessoas. A causa da apneia é realmente a fraqueza, o excessivo peso da porção anterior da faringe que cai. A gente vê isso na ressonância, as técnicas de ressonância que mostram o paciente dormindo, mostram direitinho a língua, a parte superior, a posterior da língua caindo com toda essa estrutura e obstruindo a glote. Isso se vê, isso existe, é essa a razão da apneia. E como é que o cérebro reage? O cérebro nada mais é do que um grande medidor, né? Ele consegue medir a concentração dos gases no sangue. Isso lá naquele cérebro reptiliano, lá naquele bem primitivo. Então, a pessoa está dormindo, daqui a pouco começa a aparecer um aumento do CO2, porque ele está fechado a glote, ele não está conseguindo botar oxigênio para dentro.
Nesse momento, o cérebro reage e não permite que isso aconteça. Então, o que ele faz? Ele superficializa o sono e a pessoa acorda e põe oxigênio para dentro. Ela não é tão rápido que ela não tem consciência disso. Se chama micro despertar. Que às vezes, é só esse ronco, e aí é como se fosse um sufocamento, né? Exatamente. E aí a pessoa às vezes, se movimenta e volta a dormir, volta a roncar. Eu fiz uma revisão sobre a apneia do sono e é assim, ó. Uma consequência da apneia do sono é que você não tem um sono reparador. Você não prepara o seu corpo, o seu organismo para vigília. Então, você segue durante o dia com sonolências diurnas excessivas. E a quantidade de pacientes que têm sonolência diurna excessiva e que, por essa razão, passam a ser bombas volantes. Elas estão dentro de um carro, dirigindo, daqui a pouco começam a dormir e provocam um acidente. Então, a quantidade de pessoas que provocam acidentes por serem pessoas com apneia do sono é muito grande. A sonolência diurna excessiva existe, é um fato, e ela leva a pessoa a ter crises de sonolência quando está caminhando, caminhando é mais difícil, mas quando está num carro, é carona de um carro, ou está na direção de um carro, que porque a direção é uma coisa monótona. Tu não muda muito, tu não exige muito do teu cérebro, mesmo no carro que não é automático. Então, são atos automático reflexo, ou seja, que tu faz, depois que tu aprende, tu faz sempre do mesmo jeito, não erra nunca. Então, isso acaba se tornando uma monotonia e vai levando progressivamente a pessoa a uma sonolência. É a pessoa que senta, vai ver uma TV e pá. A pessoa que abre um livro, começa a ler e por aí vai. E até essa sonolência excessiva, esse cansaço excessivo, atrapalha no dia a dia, no trabalho, muitas vezes compromete até... Tem pessoas que não conseguem mais trabalhar, né? E também tem um outro ciclo. Tem a questão da obesidade. Exatamente. A pessoa que está cansada, que está indisposta, ela não tem motivação para fazer atividade física ou para se movimentar. E aí aumenta ainda mais o peso, aumentando ainda mais a taxa de gordura, aumentando ainda mais o estreitamento e aí piorando, agravando cada vez mais todo esse quadro. Exatamente. A obesidade, a diabetes e a hipertensão estão diretamente relacionadas com a apneia do sono. A hipertensão é um fenômeno que ocorre logo no desenvolvimento da apneia. Depois se desenvolve o diabetes para a obesidade é um passo, e aí entra aquela figura que faz a manutenção. Passa por uma síndrome metabólica, desregula os triglicerídeos e as outras gorduras do sangue e aumenta a glicose. Pois bem, olha, muito interessante mesmo. Bem, mas como eu posso ter certeza que sofro de apneia? Como fazer o diagnóstico? Isso nós vamos ver no próximo bloco, porque agora nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema apneia do sono e contamos com a presença de Vanessa Thomas, fisioterapeuta, e Dr. Roberto Wagner, neurologista e neurocirurgião aqui de Lajeado. Bem, eu acho que quem está nos vendo e ouvindo imaginam a possibilidade de ter um AVC, uma morte súbita ou um ataque cardíaco. Quer dizer, não tem o que pior que isso. Se eu vou relatar 3 coisas que eu não gostaria de ter, eu ia começar nessas 3 aí.
Então, muitos que estão nos ouvindo devem ter ronco noturno, devem ter despertar seguidos, né? Deve ter lá, sua esposa dito, olha, você essa noite dormiu pouco, você acordou várias vezes, roncou, faz aquela respirada, enfim. Bem, mas eu quero ter certeza se tudo isso que eu tenho é decorrente da apneia. O que tem que ser feito? Obviamente, procurar um profissional, um médico. E aí, o médico vai sugerir algum exame? Como proceder, doutor Wagner? Bom, assim, ó, o exame padrão ouro, né, o gold standard, o certo, o correto, é a polissonografia. O que é a polissonografia? A polissonografia, poli, de múltiplos, é a instalação de vários receptores, de vários de cintas, de eletrodos, de sensores que fazem uma série de medidas e que são registradas por um software. Então, essa série de medidas inclui o quê? A quantidade... É uma noite de sono? É uma noite de sono passada num laboratório de medicina do sono, né, de polissonografia, em que se faz a medida de todos esses parâmetros. Então, você tem a medida, veja bem, você vai ter a medida da sua frequência cardíaca, a medida da sua respiração, você vai ter a medida da quantidade de oxigênio no seu corpo, você vai ter a medida da contração dos seus músculos na cabeça, você vai ter um sensor de ronco, você vai ter um sensor nas suas pernas, você vai ter um sensor no seu tórax, e uma cinta no tórax e uma cinta no abdômen que vão monitorar a posição em que você está, se você tem apneia, por exemplo, de lado, se você tem apneia em decúbito dorsal, ou se você tem apneia para o outro lado. Enfim, a quantidade de parâmetros que esse exame coloca é a maior de todos os exames do organismo, porque a maioria dos exames que se faz no organismo é dedicada a um tipo de órgão ou um segmento do corpo humano. A polissono não, ela é uma medida multiparâmetros. Você tem muitos parâmetros que você identifica doenças e distúrbios do sono. Há, por exemplo, uma síndrome que é chamada síndrome das pernas inquietas, em que a pessoa coiceia a noite toda, né? Movimenta as pernas durante o sono, sem ter consciência disso. Isto é uma doença neurológica e que é diagnosticada pela polissonografia. A apneia, a hipopneia, as parassonias, que são distúrbios do sono, aquele paciente que levanta de noite, dá uma volta, e o sonambulismo, né? Terror noturno, são tudo parassonias. A pessoa se acorda vendo demônios, com muito susto, muito terror, muito comum em criança. Muito comum em criança. As síndromes de terrores noturnos. Isso tem a ver com a respiração? Não, com a apneia não, mas a polissono identifica também isso. Então não é só o problema da apneia. A apneia é registrada e também qual é o estágio de sono em que o paciente passa. Então, tem um sono superficial, tem um sono tipo 1, um sono tipo 2, um sono tipo 3 e um sono tipo 4. No sono sem os movimentos rápidos do olhar, que são o sono REM e o sono não REM. REM é do inglês Rapid Eye Movement, ou Non-Rapid Eye Movements. A maioria do nosso sono não tem movimentos rápidos do olhar, que é isso aqui, ó. Se a câmera chegar aqui agora, ela vai notar que o meu olho está indo para um lado e para outro. Isso ocorre no sono REM. Que é o mais profundo. Não, é o sono do sonho. É quando tu sonha. Quando tu tem o sono REM, tu está sonhando. Interessante. Então, tem o sonho normalmente ocorre na zona do movimento rápido do olhar.
Esse não é o mais profundo, né? Não é o mais profundo. Seria o 4 o mais profundo? Seria o 4, sono 4. Né? E uma pessoa normal, quantos minutos por noite? Isso aí. Ele tem uma percentagem, vamos dizer. Sim. Tu vai dividir em 30%, mas tem uns que, às vezes, tu consegue ver uma distorção dessa percentagem, ou seja, a pessoa tem mais sono profundo do que 30%, tem 40%, 50% e não tem presença de sono não REM. Isso pode acontecer. Sim. Então, o exame ele é tão minucioso que ele consegue nos definir tudo isso. Então, tem as próprias moléstias do sono, ou seja, você não tem um sono normal, você não atinge todos os 5 momentos de sono. E uma questão importante aqui para salientar é que no sono mais profundo é quando a gente tem o tônus muscular, ou seja, ocorre um relaxamento muscular muito importante. E isso também leva sempre à apneia. Por isso que as apneias acontecem normalmente quando a gente está entrando no sono profundo. Porque daí o tônus muscular baixa e aí a gente relaxa, mas aqui acontece a oclusão. Mas nesse caso, com relaxamento profundo, não ocorreria a apneia de qualquer modo? Uma pessoa saudável ou não? Não. A apneia não ocorre numa pessoa saudável. Por causa do tônus, tem questões anatômicas, tem diversas coisas que acabam fazendo com que isso ocorra na pessoa. Tá? Porque o leigo, como leigo, nós temos, a gente respira pelo nariz e pela boca. Mas aqui, a partir deste, sei lá, uma certa altura, é um só. É um canal só. E é ali que ocorre a obstrução. Exatamente. Isso ali. E aí, se, digamos, como é o nome? Glote? Não? Na glote, né? Que é aquela... É uma borboleta, vamos botar assim. Sim. Que ela fica aberta para tu botar ar. E ela... Aqui passa a comida. Ela levanta assim, de tal modo que não deixa a comida cair na árvore respiratória. Quando isso é normal, que ela está funcionando normalmente, todo o bolo alimentar passa por aqui. Quando não é normal, ela cai e tranca a traqueia e impede a passagem de oxigênio. Então, isso é a apneia. Então, uma pessoa saudável, em tese, ela tem um tônus muscular dessa zona perfeita. Perfeito, que mesmo relaxado não permite fechar. Não permite fechar. Mesmo. Interessante. E isso, doutor, mesmo a idade, não pode ter alguém que nunca vai ter apneia? Pode. E daí tem causas... O que leva a apneia? Não sei se é essa a pergunta que dá para ser feita. Não, a causa da apneia é esse relaxamento, é essa falta de tônus. Tônus, o que é tônus? Sim, a musculatura. Tônus é um estado de semicontração permanente que a musculatura tem. Sim. Tu vê isso até na carne do açougue. Tu pega um pedaço de bife de um animal que recentemente tu separou a carne dele, tu vai ver que ela encolhe. Ela não é relaxada. Ela tem um tônus residual, mortal, já morto, né? Mas tem o tônus. E o tônus no ser vivo ele é muito importante, porque ele permite que você tenha uma série de mecanismos de defesa exatamente. Por exemplo, por que tem o tônus? Por que nós temos o tônus? Porque aí é aquele vertebrado que tem um estado de semicontração permanente que, se chegar o predador, ele consegue fugir. Então, ele nunca tá totalmente relaxado, o músculo. O músculo sempre mantém uma zona de alerta, que, se for necessário, se chegar o predador, ele vai conseguir correr, mesmo estando dormindo. Ele vai acordar e correr. Isto é um mecanismo de defesa. É um estado de semicontração permanente. Então, isso permite que você consiga contrair seu músculo para fugir de uma agressão. Essa situação, no paciente com apneia, ele não tem. Como isso aqui é frouxo,
E essa musculatura também, ele rapidamente cai tudo para trás. A gente vê direitinho na ressonância magnética, funcional, não na funcional, mas em filme, com ressonância magnética, a gente vê bem direitinho. Que pá, fecha. Cai, vai a língua para trás, vai a mandíbula, tudo cai e tranca, né? E o fato, doutor, de manter digamos, uma faixa que segure, não abrir a boca, pode evitar uma apneia? Pode, mas se tu tá com o nariz entupido, se tu tá te resfriando, tu não consegue. E tem a parte muscular, por exemplo, a língua não vai ficar aqui junto. A língua é muscular, a língua vai continuar indo para trás. Vai tudo para trás. Por isso que quando alguém se engasga, tomar uma água, exatamente, porque não trabalhou direitinho não trabalhou lá, isso aí. Não dividiu, aqui é ar, aqui é comida. Comida. Entrou. E aí entra, né? Não funcionou. Por isso que a gente se engasga com farinha, com grãozinho. Como o nosso corpo é interessantíssimo e delicado, né? Não funcionar uma coisinha. Exatamente. Que máquina perfeita. Que máquina perfeita. Por isso que eu me admirei no início do programa, a sua especialidade é abrir cérebro. Nossa, isso é uma coisa fantástica. Bem, a gente já viu, então, que a polissonografia é o exame adequado para se diagnosticar, se saber com certeza se alguém tem ou não apneia. Bem, a pessoa tem. O que nós vamos fazer? Que tratamento é possível? Isso nós vamos ver no próximo bloco. Porque agora nós vamos a um rápido intervalo e o programa Entre Linhas volta já. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Agora no seu quarto e último bloco, estamos tratando sobre o tema apneia do sono e contamos com a presença de Vanessa Thomas, fisioterapeuta, e Dr. Roberto Wagner, neurologista, neurocirurgião. Bem, a Vanessa, eu sei, é especialista dentro da área da fisioterapia, também na questão da respiração. E, portanto, nessa área da apneia do sono, eu sei que ela é especialista no tema. Bem, a gente já viu nos blocos anteriores o que é a apneia, já vimos a consequência, o AVC, o infarto e a morte súbita. Além disso, vem no pacote, vem a diabetes tipo 2, a hipertensão arterial, a arritmia cardíaca. Puxa. E, ainda para completar, uma incidência muito grande de acidentes de tráfego em pessoas que têm apneia do sono porque não sabem, não conseguem ter um sono reparador e já passam a ficar acordadas, fatigadas, com sonolência e com isso causando... Eu tenho impressão de que muitos acidentes que ocorrem de frente em estradas livres são decorrentes disso. Muitas vezes dizem que a pessoa teve um mal súbito, algo, mas é muito provável que vários desses acidentes em decorrência dessa situação, que a pessoa não sabe que tem apneia, que lhe deixa fatigado durante o dia, com sono. E essa fadiga é maior logo depois do despertar. Então ela se acorda e ela não se dá conta. E por isso que aquele acidente que ocorreu ali em Fazenda Vila Nova, no ônibus do Expresso Azul contra outro ônibus, lá embaixo na ponte, são acidentes inexplicáveis e nada é inexplicável, né? A gente tem explicação. Um caminhão pegou um ônibus? O caminhão 14, 15, matou várias pessoas aqui da região. Inclusive, existem estudos que comparam a supressão do sono, ou seja, não dormir com ingestão de bebida alcoólica. Puxa. E não dormir diminui mais os reflexos do que a própria ingestão de bebida alcoólica. Bem, Claro que dependendo da dose de pessoa para pessoa, mas existe esse estudo e a gente sabe que é tão perigoso quanto a ingestão da bebida alcoólica ao trânsito. Bem, já que você citou bebida alcoólica, é porque nós vamos mostrar que, nós vamos agora ver que soluções existem. A questão, por exemplo, quem tem apneia e toma um vinho antes de dormir, uma bebida alcoólica, isso relaxa mais. Não agrava? Sim. A consequência? Comer também, jantar
comer bastante, ingestão de muito alimento antes de dormir também agrava a situação. E o decúbito, né, que o doutor já falou, que o exame é feito em mais decúbito. O decúbito dorsal, ou seja, deitar de barriga para cima, também predispõe a maior obstrução da via aérea. Bem, nós já estamos, nós, que eu digo, nós, telespectadores, eu me incluo neles, estamos todos com medo. E já estão esclarecidos. Já estamos esclarecidos e com medo. Mas daí, qual é a solução? O que temos? A solução é o CPAP. O que é o CPAP? É um aparelho que tira o ar do meio ambiente, comprime e faz Assim? Pode falar. A colocação sob pressão dentro da via aérea do paciente. Ok. Ou seja, eu vou tentar aqui. Pode falando, Vanessa. É um aparelho que... Ele é como se fosse um compressor de ar, né? Certo. Ele manda ar, o ar ambiente, não tem nada a ver com o oxigênio, ele manda o ar ambiente, então essa pressão faz com que não aconteça esse fechamento. E ele tem sensores que identificam quando estreita ou quando fecha a via aérea. Então ele aumenta, ele manda mais pressão para a via aérea do paciente. E aí então sempre se mantém respirando. Então quando o paciente chega naquela fase do sono mais profundo, em que ele tem a apneia, acontece um aumento da pressão do aparelho, então mantém ele sempre respirando. Veja que interessante, aqui eu vou tentar mostrar, obviamente aqui está o aparelho, ele é um compressor de ar, né? Ar do ambiente, com filtros, com toda... Isso. Enfim. E aí tem onde que o ar... Passa. E tem máscaras como essa aqui, você só nasal. Só no nariz, isso. Tem máscara nasal. Aqui, só nasal. Isso. E tem máscaras que vai no nariz e na boca. Por isso é importante o acompanhamento, né? Até para definir a escolha da máscara, para que se faça primeiro um teste para ver o quanto é efetivo e depois o paciente realmente possa adquirir o seu. Tipos de máscara e marcas de máscara existem diversas, assim como de equipamentos também. Mas, e aí por isso é importante a orientação na hora da aquisição do seu equipamento, né? Porque tem duas formas, a gente pode fazer ou um gasto, que daí a gente compra uma coisa que não vai usar, ou que não seja efetiva, ou a gente faz um investimento. A gente faz um investimento numa coisa para a gente, para a nossa saúde e que cause realmente um bem-estar, uma melhora da qualidade de vida. E isso é a função do... Ou seja, o Dr. Wagner diagnosticou, foi feito o exame, está claro, é isso. Então, há necessidade de utilizar um aparelho desse. Aí eu mando para a Vanessa, né? E a Vanessa faz a titulação e depois a instalação, o processo todo de adaptação do paciente ao CPAP, ao aparelho. Então, não é só a Vanessa que faz, tem outros profissionais que fazem isso. Mas a Vanessa é uma referência já porque trabalhava com o material um material de um amigo meu, que era o Beidac, de Porto Alegre, da Global Med, né, que era uma firma. Eu não sei no caso, por exemplo, eu necessito de um aparelho, ok? Mas eu não sei qual comprar. E eu não quero gastar um aparelho antes de testar algum. Tem essa possibilidade de testar? Isso mesmo. A titulação é isso. São testes, porque o aparelho, o aparelho, ele é munido de um chip. Então, é feito a leitura, como é que foi a noite do paciente, e aí depois eu consigo colocar no computador e a gente consegue acompanhar todas essas noites, como foi, se a adaptação foi boa, se houve escape de ar ou não, e aí a gente vai fazendo esses ajustes, né? É essa titulação que é o meu papel. E depois a manutenção, porque mesmo o paciente usando o aparelho, é importante que ele faça a troca de filtros, faça a higiene correta e que se faça um acompanhamento, porque os parâmetros na nossa vida mudam. A gente engorda, emagrece, fica mais nervoso, envelhece, enfim. E aí a gente tem que ver se a regulação do equipamento continua apropriada para esse caso. E o aparelho, você tem um aparelho
que inclusive umedece, né, o ar. Isso, daí aí tem acessórios, né? Então tem como se colocar um umidificador, tem como colocar uma traqueia aquecida, que aquece o ar, né? E cada vez a tecnologia vai avançando e a gente cada vez tem mais opções, né? Por isso que até esse modelo aqui não é o último modelo, né? Esse aqui é um S9, hoje a gente já tem o S10. Então, cada vez a tecnologia vai avançando e vai dando mais conforto para o paciente. Eu vi que você falou num chip, ou seja, eu imagino que esse aparelho tem um chip assim que guarda. Eu vou retirar aqui. Olha aqui, um chip e ele guarda os dados da pessoa que utilizou. Então, e nesses dados você pode ver quantas horas de sono, que tipo de sono. Isso, se houve apneia, se houve hipopneia, se houve estreitamento, se teve vazamento de ar. Às vezes o paciente chega e tem vazamento de ar, aí foi a traqueia que foi perfurada, né? Aí a gente também consegue identificar esse tipo de problema. E esse aparelho tem uma regulagem que você... Com esse estudo, com esses dias de experimento. Isso. E foi feito todo um treinamento em cima para conseguir trabalhar com esse tipo de equipamento, né? Então, a pessoa tem a possibilidade de testar antes de adquirir o aparelho que melhor ele se adapta, inclusive o tipo de máscara. Exatamente. Isso. Inclusive o tipo de aparelho, porque tem aparelhos que trabalham sozinho, que fazem toda a sua própria autorregulação. E tem outros que não, que necessariamente a Vanessa tem que interferir no processo. Claro que um é mais caro que o outro, claro que tem várias marcas e modelos, né? E cada vez vai ter aparelhos menores, com maior capacidade. Se bem que isso aí chega até o limite mínimo, eu não sei, não, porque tu precisa de ter espaço e áreas para aumentar essa compressão e fazer com que realmente o oxigênio entre sob alta pressão dentro da via aérea do paciente para impedir que a sua orofaringe caia para dentro. Ou seja, o próprio aparelho ele faz uma leitura de que ele antecede a apneia e faz um jato de ar, não permite. E com isso a pessoa tem um sono mais regular, mais tranquilo, mais profundo, assim, reparador. Muda a vida. Opa. Muda a vida. Entende? Foi uma coisa assim que a gente começou a estudar numa determinada fase da tua vida e tu começa a ver que é realmente importante. Okay. O paciente para de ter uma noite horrorosa, entende? Ele consegue sentir que o corpo dele está preparado para a vigília, está preparado para enfrentar os problemas da vida diária. Ele não está cansado, ele não tem aquela fadiga. Quando ele vai voltar a dormir, ele vai dormir e vai dormir com sono, entende? Então, restabelecer esse circuito que se chama ciclo circadiano, né? É quando tu tem sono e vigília, todos com as suas características e com uma respiração saudável. É realmente alguma coisa fantástica. Que bom. Volta a ter qualidade de vida. Exatamente. Bem, nós chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela presença de vocês. São profissionais que se completam e absolutamente necessário para nós, cidadãos comuns, e aqueles, obviamente, que podem ser acometidos por essa doença, que ninguém está isento de ser acometido. Muito obrigado novamente. Quero dizer que você pode rever este outro programa Entre Linhas no youtube.com/TV Univates. A hora que você desejar, em HD, entra lá no YouTube, no seu computador, no seu smartphone, enfim. No programa de hoje nós tratamos sobre o tema apneia e contamos com a presença de Vanessa Thomas, fisioterapeuta, e Dr. Roberto Wagner, neurologista, neurocirurgião, aqui de Lajeado. Muito obrigado pela presença novamente. Obrigado a vocês por estarem conosco até esse momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa.